Já se imaginou em um projeto experimental para se tornar o novo craque do futebol mundial? Pois é exatamente nisso que esse rapaz acaba se metendo. E lá ele descobre que para realizar o seu sonho, teria que passar por cima de muita gente. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar a primeira parte de Blue Lock, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos vendo Yoichi e Isagi em uma partida de futebol por seu time do colégio, na qual eles estavam perdendo por 1-0. E Isagi tem a bola do jogo em seus pés. Só que ao invés de chutar para o gol, ele resolve dar um passe para um companheiro, que acaba chutando a bola na trave. Assim, Ryosuke Kira puxa um contra-ataque e marca o segundo gol de seu time, fechando a contagem. Aí, por conta dessa derrota, o time de Isagi não iria para o campeonato nacional, o que deixa tanto seus companheiros quanto o treinador bastante tristes. Ao chegar em casa, a mãe de Isagi entrega a ele uma carta da União Japonesa de Futebol, dizendo que o jovem era um dos 300 selecionados para participarem de um projeto revolucionário. Desse jeito, conhecemos Jinpachi Ego, que apresenta o projeto Blue Lock, onde 300 jovens atacantes passariam por diversos testes em busca de se tornarem o melhor centroavante do mundo. E vemos que além de Isagi, Kira também estava ali. Ego então explica que os rapazes teriam que se mudar para as instalações da Blue Lock, abandonando os seus times, e alguns deles se mostram bem indignados, inclusive Kira. Só que Ego convence os jovens a fazerem aquilo, ao falar que aquela era uma oportunidade do Japão ganhar uma Copa do Mundo, e que todos os grandes jogadores como Messi, Pelé e Cristiano Ronaldo eram um pouco egoístas, bem diferentes dos jogadores do Japão, e por isso eles nunca tinham ganho uma Copa. Ouvindo isso, Isagi se recorda do gol perdido por Tada, e pensa que se tivesse chutado no gol, as coisas teriam sido bem diferentes. Um tempo depois, vemos que o garoto passou a ser identificado com o número 299, que indicava a sua escala no ranking, e a letra Z, que mostrava o grupo no qual ele ficaria. Assustado por ser o penúltimo colocado, Isagi descobre que aquilo poderia mudar de acordo com o seu desempenho nas tarefas. Então, ele se reúne com o seu grupo, que incluía Kira, e logo, Ego surge em uma tela, explicando que dentro de 6 meses, os 5 melhores jogadores do projeto ganhariam o direito de disputar a Copa do Mundo Sub-20. Em seguida, o cara passa a primeira tarefa, onde os jovens jogariam uma espécie de batata quente e deveriam chutar a bola uns nos outros. Ego também conta que os garotos teriam por volta de 2 minutos para isso, e que o último a receber a bolada seria eliminado, além de perder o direito de jogar na seleção para sempre. Sem demora, a disputa começa, com a bola em posse de Gurimu Igarashi, o número 300 do ranking, que tenta atingir Meguro Bachira, mas acaba levando um chutaço no nariz, e vemos que ali valia tudo. Depois, Gurimu acerta uma bolada num cara chamado Rensuke Kunigami, que por sua vez acerta Isagi, perto do tempo se esgotar. Então o desespero começa a bater no rapaz, e ele tem a chance de acertar Gurimu, mas para no último instante por não ter coragem de acabar com o sonho de outro aspirante a jogador. É nessa hora que Bachira toma a bola dele, dizendo que era preciso eliminar o adversário mais forte, partindo para cima de Kira. Só que o cara consegue se desviar, e a bola vai na direção de Isagi, que só consegue pensar em ser o melhor atacante do mundo, e resolve seguir o conselho de Bachira, acertando a bola em Kira. Ao término do tempo, Kira fica com bastante raiva por ter sido eliminado, e Ego retorna, explicando que aquela sala tinha o tamanho da grande área de um campo de futebol. Por isso, aquele que não conseguisse sobreviver naquele espaço, não teria a capacidade para ser um grande atacante. E ele também conta que os pouco mais de 2 minutos que os rapazes tinham tido para realizarem a tarefa, era mais ou menos a média de tempo que um jogador de futebol ficava com a bola durante os 90 minutos. Só que isso faz Kira ficar ainda mais furioso, e ele sai da sala deixando Isagi com peso na consciência por ter acabado com o sonho dele. Contudo, a reação egoísta que o garoto havia tido era justamente o que a Blue Lock buscava. À noite, Isagi não consegue dormir por conta da culpa que sentia, e acaba indo bater bola com Bachira, que revela que costumava ser bastante egoísta e fominha, pois um monstro que vivia dentro dele lhe falava para fazer isso. Isagi fica pensando que dentro dele também poderia ter algo adormecido. Nessa hora, os jogadores são convocados por Ego, que revela que agora cada time contava com um jogador a menos, restando apenas 275 rapazes. Além disso, o cara conta que existiam 25 times com 11 jogadores, que iam desde o B até o Z, e que estavam distribuídos em 5 prédios, sendo aquele o prédio 5 onde os piores jogadores se encontravam. Depois, Ego fala que as 5 equipes daquele prédio deveriam jogar uma competição de todos contra todos, onde somente as 2 melhores se classificariam para a próxima fase. Então passamos para Henri Teieri, uma das entusiastas do projeto Blue Lock, falando com a imprensa sobre o que estavam fazendo, e chamando a atenção de Sae Itoshi. Ele era um jovem meio-campista que fez base no Real Madrid, mas por algum motivo foi impossibilitado de jogar no time profissional, por isso ele retornou ao Japão. De volta a Isagi, ele e os demais se preparam para enfrentar o time X, só que os caras se veem diante de uma dificuldade. Todos ali eram atacantes. Aí eles decidem as suas posições em um jogo de pedra, papel e tesoura, e Isagi termina fazendo dupla de ataque com Bachira. Contudo, antes do jogo começar, Ego avisa que os goleadores dos 3 times eliminados também avançariam para a próxima fase,
acontece. E por conta desse aviso, quando a partida se inicia, todos passam a pensar apenas em si. Inicialmente, o time X também vai por esse caminho, mas Shohei Barou toma a liderança e marca um gol para a sua equipe, demonstrando bastante habilidade. Assim, ele começa a organizar o time X, enquanto os membros do time Z continuavam a brigar entre si. Logo, o placar aumenta para 5-0, e o desespero começa a bater em Isagi. É então que Bachira fala para eles se unirem, e juntos eles armam uma bela jogada. Porém, assim como no jogo da escola, Isagi trava diante do gol e passa a bola para Kunigami, que marca um golaço. Vendo aquilo, Barou vai até Isagi e fala que ele não tinha talento, pois já que era atacante, Isagi não podia tremer diante do gol como tinha acabado de fazer. Então o jogo logo acaba com o placar de 5-1 para o time X, o que deixa os membros do time Z bastante preocupados, pois mais uma derrota significava a eliminação. Uma semana se passa e Isagi está sozinho no refeitório quando Kunigami surge, dizendo que ainda não havia agradecido pelo passe que recebeu no último jogo. Em seguida, ele reparte um suculento bife com o colega, que havia conseguido usando os pontos que conquistou pelo seu gol. Nessa hora, Isagi questiona por qual motivo o rapaz resolveu se tornar jogador de futebol, e Kunigami responde que queria se tornar um herói, e os jogadores eram heróis da vida real. Um tempo depois, o time Z está se preparando para o próximo jogo contra o time Y, quando decidem que durante a partida mudariam de posição de tempos em tempos, para que todos tenham a oportunidade de marcar gols. E quando o jogo começa, eles demonstram muito mais entrosamento que antes, amassando os rivais. Só que isso era o que o time Y queria, pois eles estavam armados para realizar contra-ataques mortais liderados por Hibiki Okawa. Assim, o time Z acaba sendo surpreendido e leva o primeiro gol. Então Isagi tenta reorganizar o time, e no segundo tempo, durante uma jogada de escanteio, ele se dá conta de que Okawa era apenas a ponta da lança, e que quem realmente era o cérebro daquele time era um cara chamado Ikiniko. Por isso, enquanto todos os companheiros entram na área para cabecear, Isagi corre para marcar Nico, chegando bem na hora em que o time Y está para puxar mais um contra-ataque. Isagi então consegue interceptar a bola e dá um passe para Ginga Gamaru, o centroavante da vez que marca o gol do empate. Após isso, o time Y apela para uma tática de ataque total, visando ganhar o jogo. Só que Isagi lê bem a jogada e intercepta o passe de Nico para Okawa na hora certa. De lá, ele lança para Kunigami, que se livra da marcação e toca para Bachira, que sai driblando igual ao Ronaldinho Gaúcho. E no último instante toca para Isagi, que faz um golaço de sem pulo. Assim, o time Z se salva da eliminação, enquanto o time Y é eliminado por já ter perdido a primeira partida. E vendo os membros da equipe rival chorando de decepção, Isagi se surpreende ao se sentir bem com aquilo. À noite, o garoto não consegue pregar os olhos e vai até a sala de vídeo rever o último jogo. Lá, ele se encontra com Yoma Chigiri, e os dois começam a conversar sobre o belo gol que Isagi havia feito. E o garoto conta que antes de chegar ali, ele nunca teria feito um gol como aquele, e que mesmo agora, se tentasse de novo, provavelmente não conseguiria. É então que Ryoma elogia a grande percepção do jogo que Isagi possuía, falando que aquele era o talento dele, e deixa Isagi refletindo sobre aquilo. Depois, o rapaz questiona mais sobre o passado de Ryoma, descobrindo que o amigo tinha sofrido uma grave lesão no joelho, e que ele tinha medo de que aquilo acontecesse novamente e encerrasse a sua carreira. Por isso, Ryoma tinha se juntado ao projeto Blue Lock, pois na verdade o que ele queria era um motivo para desistir de ser jogador. Ao ouvir aquilo, Isagi tenta incentivar o colega, dizendo que no fundo ele queria era um motivo para continuar, e Ryoma rebate de forma bem agressiva. No outro dia, o time Z está treinando quando Ego surge e fala que Isagi havia se tornado o melhor jogador ranqueado daquela equipe, tudo por conta de seu golaço valer muitos pontos. Após isso, os caras resolvem encerrar o treinamento, e Isagi fica sozinho refletindo que tinha que melhorar a sua condição física para atingir o seu máximo. Por isso, ele começa a correr pelo campo. Logo, os demais retornam e passam a correr com ele, pois nenhum deles queria ser deixado para trás, e somente Ryoma fica de fora, apenas assistindo. Um tempo depois, o time Z está discutindo as táticas para o próximo jogo, e o Ataru Kon, que tinha estudado os rivais, fala para utilizarem bastante triangulações e um trio de ataque diferente a cada 30 minutos. Desse modo, eles vão para o jogo contra o time W, até então o terceiro colocado com um ponto na frente deles, e que tinham como armas principais os irmãos Wanima. Assim que o jogo começa, Kwon lidera o time Z e marca 3 gols com uma grande facilidade, deixando todos os companheiros abismados, enquanto os irmãos Wanima não pareciam ser nada demais. Até que na volta do intervalo, Kwon comete 2 erros bizarros e os gêmeos marcam 2 gols. É então que é revelado que Kwon era um traidor e que ele tinha passado toda a estratégia do time Z para o time W, em troca de marcar gols para se tornar o artilheiro do time e avançar para a próxima fase. Aí, ao ser descoberto, Kwon simplesmente troca de lado e passa a jogar pelo time W, deixando os ex-amigos com 10 jogadores. Desse jeito, logo o time W consegue virar o placar para 4-3 e o time Z tenta se organizar em campo. É então que Okuhito Iemon, um cara grandalhão que acabou se tornando o goleiro da equipe, faz uma grande defesa, impedindo o time W de ampliar. Nessa hora, vemos um flashback de Ryoma
Ryoma na escola, se juntando ao mesmo time dos irmãos Wanima, e descobrimos que ele era dono de uma velocidade impressionante, digna do Usain Bolt. Só que ele acabou tendo a lesão no joelho, e desde então o rapaz passou a ter medo de se machucar novamente. Por isso a velocidade, que era a sua maior arma, parou de aparecer. No presente, sabendo dessa informação, os irmãos Wanima começam a debochar de Ryoma e a provocá-lo. Contudo, nem assim o rapaz é capaz de se soltar, parecendo que a perna dele estava presa por correntes. Porém, ao ver como Isagi se esforçava para empatar aquela partida, ele se motiva, e enfim consegue usar a sua velocidade de The Flash para marcar o gol do empate. E é assim que o jogo termina, com um empate que deixava as duas equipes ainda vivas na competição. Mais tarde, o time Z está passando por um corredor, pensando em como fariam agora que tinham apenas 10 jogadores, e iriam enfrentar o time V, o único invicto com 3 vitórias seguidas. No momento em que eles veem Kwon tentando vendê-los para alguns membros do time V, que recusam a proposta dele, mostrando bastante confiança em si mesmos. E não era para menos, além de serem os líderes com 9 pontos, eles tinham 3 grandes artilheiros: Zantetsu Tsurugi com 5 gols, Ryomi Kagui com 6 e Seishiro Nagi com 7. No dia seguinte, Isagi e os companheiros começam a estudar o time V e a montar a sua estratégia, sem contar com Kwon, na hora em que passamos para um flashback de Ryo, e descobrimos que ele era o filho de um ricaço, que vivia entediado com a sua vida fácil, até que um dia ele se apaixonou por futebol, e decidiu que se tornaria jogador, mesmo contra o desejo dos pais, que queriam que ele assumisse os negócios da família. E essa vontade dele cresceu ainda mais ao conhecer Nagi, que tinha um talento incrível para o esporte. No presente, visando aprimorar a sua técnica de fazer gols, Isagi vai procurar Barou e aprende com ele sobre as mecânicas de seu chute a longa distância. No outro dia, a grande partida enfim começa, com o time Z pondo em prática a sua estratégia de contra-ataques rápidos, e logo no início do jogo, eles conseguem meter uma bola no travessão. Isso os deixa empolgados, pois mesmo contra um time tão forte, a sua estratégia parecia que daria certo. Só que o time V imediatamente copia a jogada deles, e na hora da conclusão, Nagi marca um golaço demonstrando toda a sua categoria. Logo o placar está 3-0 para o time V, e Isagi começa a entrar em desespero. Só que curiosamente aquilo pareceu motivar Bachira, que age como se tivesse tomado estimulantes e sai driblando todo mundo, marcando de calcanhar. E isso dá gás ao time Z, e sem demora, é a vez de Kunigami partir para cima dos rivais motivado pela sua vontade de ser um super-herói. Dessa forma, ele acerta um chutaço de fora da área, fazendo o placar mudar para 3-2. E aí, o time Z vai para o vestiário mais confiante de que poderiam ganhar aquela partida, enquanto do outro lado o time V percebe que teria que mudar a sua tática. Mesmo assim, na volta para o segundo tempo, é o time de Isagi que quase marca mais um, mas Zantetsu salva em cima da linha. A seguir, é a vez de Isagi ter a chance de marcar, porém ele trava novamente na frente do gol e acaba perdendo a bola, e Nagi debocha dele o chamando de ineficiente. Em paralelo, os outros membros do time Z continuam a se superar, e Ryoma aposta a corrida contra Zantetsu, que tinha uma explosão tão grande que superava a velocidade dele. E ao perceber isso, Ryoma também constata que o cara não conseguia manter a sua velocidade por muito tempo, por isso ele adianta a bola, longe o bastante para que a sua velocidade constante superasse a explosão do rival. Desse jeito, ele chega na bola próximo ao gol adversário, antes de Zantetsu, e empata a partida. E vemos que mesmo com os membros do time Z se superando, tudo isso só era possível, pois Jingo Haishi estava se desdobrando para anular Ryo, que era o cérebro do time. Aí, percebendo que a coisa tinha ficado feia para o lado deles, Nagi, que até então só ficava recebendo os passes de Ryo, resolve tomar a iniciativa no jogo, e consegue marcar mais um gol para o time V, mudando o placar para 4-3. E vendo que faltavam menos de 15 minutos para tentarem algo no jogo, Isagi enfim descobre como usar a sua enorme percepção do jogo a seu favor, e arma uma bela jogada. Nela, Ryoma chuta, e o goleiro defende. No rebote, Gin chuta, e dessa vez é o zagueiro quem tira. Só que no segundo rebote, a bola cai na boca da área, e Kunigami afunda a rede, deixando tudo igual novamente. E tudo isso tinha acontecido exatamente como Isagi havia previsto, graças à sua grande percepção da partida. Então, quando faltavam 3 minutos, Nagi demonstra mais uma vez a sua enorme habilidade ao se livrar da marcação de Isagi e entrar cara a cara com Okuhito. E aí, no último instante, Kwon, que até então apenas observava o jogo de dentro de campo, dando uma de Cone, resolve agir e faz a falta em Nagi, para que ele não marcasse o gol. Dessa forma, Kwon acaba expulso, deixando os amigos com chances de ganharem o jogo e se classificarem para a próxima fase, ao mesmo tempo em que se redime pela traição. E na cobrança de falta, o time V quase marca, mas perde 3 chances seguidas, o que culmina numa bola rebatida por Gin, que sobra limpa para Isagi puxar o contra-ataque. Aí, após uma boa trama de ataque, onde a bola passa por praticamente todos os jogadores do time Z, ela retorna para os pés de Isagi em uma boa posição para chutar ao gol. E dessa vez, mesmo ele tendo Nagi em seus calcanhares, o rapaz não hesita em chutar e marcar o gol que dá a vitória à sua equipe. Assim, todos são informados de que o time V passou em primeiro lugar, mesmo com a derrota, e o time Z passou em segundo. Além deles, os
três jogadores das equipes eliminadas que foram aprovados são Junichi Uanima, Nico e Barou. Então um tempo se passa e Ego anuncia a próxima fase do treinamento, que seria a de condicionamento físico. E após 10 dias de sofrimento para os rapazes, eles seguem até o próximo estágio. Lá eles percebem que não existiam jogadores de outros prédios, e Ego explica que na verdade o prédio 5 era o único que existia, e que tudo não passou de uma artimanha para fazer os rapazes se sentirem inferiores. Isso os faria se esforçarem mais, e Ego ainda faz um paralelo com Noel Noah, o melhor jogador do mundo, que ao contrário dos rapazes, veio de um lugar humilde, cercado de criminalidade. Em seguida ele explica que no próximo nível, os jogadores deveriam passar por 5 estágios diferentes, e que quem conseguisse vencer os 5, teria um treinamento com grandes nomes do futebol mundial. E ele encerra a chamada, dizendo que a partir de agora, os rapazes trabalhariam sozinhos, e somente os mais egoístas sobreviveriam. Depois disso, Isagi parte para o primeiro estágio, onde deveria fazer 100 gols em um holograma chamado Blue Lock Man, que possuía em sua programação as informações sobre os melhores goleiros do mundo. E para que ele pudesse desviar os chutes, a bola contava com um sensor que permitia que o holograma pudesse executar as defesas. Logo, bolas começam a ser lançadas das paredes e Isagi as acerta, marcando os gols que precisava. Só que conforme ele vai aumentando o seu score, o nível de dificuldade vai aumentando, com hologramas que simulavam zagueiros. E Isagi evolui bastante durante esse treino, percebendo formas diferentes de finalizar, até atingir os 100 gols. Depois, ele parte para a próxima sala, onde os jogadores teriam que formar grupos de 3, antes de avançarem ao terceiro estágio. E Isagi termina fazendo trio com Bashira e Nagi, que deixou Ryo para trás, por conta de querer se testar jogando ao lado de Isagi. Então, os três avançam para a próxima sala, onde Ego revela os novos status dos jogadores. Isagi fica com o rank 15, Bashira 16 e Nagi o rank 7. Eles também ficam sabendo que deveriam desafiar outro time, e esse desafio deveria ser aceito. Assim eles disputariam uma partida, onde o vencedor poderia roubar um jogador da equipe perdedora. E Isagi percebe que a única outra equipe no local era formada por Aoshi Tokimitsu, o rank 3, Jubei Aryu, o rank 2, e Rin Itoshi, o número 1 do projeto Blue Lock. E Rin também era o irmão mais novo de Sae Itoshi, a grande pérola do futebol mundial, a quem o garoto detestava e planejava superar. Então, vendo a determinação de Rin, Isagi decide o que queria em seu time. Um tempo depois, ambos os times se preparam para iniciarem a partida, onde a primeira equipe a fazer 5 gols seria a vencedora. E aí, vemos que o Blue Lockman branco seria o goleiro da equipe de Isagi e o vermelho da equipe de Rin. Assim que a partida começa, Isagi marca o primeiro gol para a sua equipe, após uma bela jogada de Nagi. Contudo, Rin responde marcando um gol do meio de campo. Depois, é a vez de Aryu marcar, usando as suas longas pernas para roubar a bola de Isagi. Em seguida, Aoshi também marca, demonstrando uma grande força, mesmo que ele não tivesse muita autoconfiança. Desse jeito, rapidamente o placar mostra 3-1 para o time de Rin. E percebendo que não poderiam ganhar no 1 contra 1, o time de Isagi decide fazer a bola correr entre os três, e assim conseguem armar uma jogada que termina com Nagi fazendo o segundo gol dele. Ao dar a saída, Rin tenta novamente marcar do meio de campo, mas dessa vez Isagi estava preparado e tira a bola. Porém, isso não adianta de muita coisa, já que na cobrança de escanteio Rin marca um gol olímpico. A seguir, Isagi aposta em sua grande percepção do campo para poder reverter a situação. Só que sem perceber, a decisão dele acaba sendo manipulada por Rin, e quando o cara se dá conta disso, já era tarde demais. Então, o irmão de Sae acaba ficando com a posse da bola mais uma vez e parte para o gol adversário, fazendo o 5º gol que fecha a contagem. Dessa forma, o time de Isagi perde a partida, e os rivais escolhem Bashira para a equipe deles, por conta da sua habilidade em dar passes. E Bashira vai embora dizendo esperar que Isagi o recupere para o seu time. E enquanto os vencedores avançam para o próximo estágio, os perdedores vão até uma sala onde participariam de um jogo de 2 contra 2, que serviria como uma espécie de repescagem, e daria a eles uma última oportunidade de prosseguirem. Contudo, era necessário esperar 24 horas para poder jogar novamente, e o discurso derrotista que Isagi acaba fazendo irrita Nagi, que dá uma lição de moral no companheiro. Em seguida, ele explica que as habilidades individuais é que estavam sendo testadas ali, pois o número baixo de jogadores dos times obrigava que as individualidades aparecessem, e isso explicava o porquê deles terem perdido, mesmo jogando bem como time. Nesse instante, Barou e Asahi Naruhaya aparecem, pois eles também tinham perdido no desafio de 3 contra 3, e os vencedores escolheram um cara chamado Hajime Nishioka, o Messi de Aomori. Tudo porque Barou, apesar de ser um monstro de jogador, era considerado bastante fominha. É então que vemos surgir uma rivalidade entre Nagi e Barou, antes dele e Isagi partirem para os dormitórios para descansarem um pouco antes de decidir quem seriam os seus adversários. À noite, Isagi e Nagi estão conversando sobre quem era melhor adicionar ao seu grupo, e é óbvio que eles falam de Barou, só que as características dele de ser um grande finalizador não era muito o que eles precisavam. E aí eles analisam as suas qualidades. Nagi era um cara com uma imensa habilidade em dominar e
controlar a bola, enquanto Isagi tinha uma grande visão de jogo, além de ter aprimorado muito as suas finalizações. Então os dois concluem que o melhor para o seu time era ter alguém com passes precisos como Bachira ou como Hell. No dia seguinte, Isagi está na sala de treinamento se preparando para o próximo desafio, quando Asahi o encontra e começa a desafiá-lo, falando que ele não era nada demais e por isso queria Nagi no seu time. Aí, Isagi cai na pilha dele e acaba aceitando o desafio, combinando com Nagi que eles adicionariam Barou ao seu time, mesmo que ele não tenha as características que os dois buscavam. Assim o desafio de 2 contra 2 começa, com Barou marcando um belo gol com um chutaço de longa distância, que era a sua especialidade, e é respondido com um drible desconcertante de Nagi, que em seguida marca o gol do empate. Desse jeito, ele e Isagi passam a se aproveitar que Barou era muito individualista, e fazem uma marcação dupla para roubar a bola dele e marcarem o segundo. Só que isso irrita o grandalhão, que após uma troca de passes com Asahi, deixa tudo igual novamente. Nessa hora, Isagi percebe que Nagi e Barou se igualavam dentro daquela partida, pois os dois eram gênios do futebol, e se dá conta de que o resultado seria decidido entre o que ele e Asahi fariam naquele jogo. Asahi também demonstra ter percebido isso, e ele diz para Isagi que os dois eram jogadores medíocres que precisavam de outros para jogarem, mas acrescenta que ele era o melhor dos dois, e mais uma vez Isagi cai na pilha, e isso custa mais um gol para o time de Barou. Então Isagi começa a jogar mais próximo de Nagi, na intenção de potencializar o seu jogo, e eles empatam a partida. Só que na visão dele aquilo era se encostar no companheiro, e o garoto começa a pensar demais, fazendo com que ele perdesse a bola para Asahi, que dá um passe para Barou fazer 4-3. Após isso, Isagi começa a pôr a cabeça no lugar e a usar a sua grande visão de jogo para perceber como era a movimentação de Asahi em campo, e com isso ele consegue se livrar da marcação dele e ajudar Nagi a marcar o quarto gol. Nesse momento, vemos um flashback do passado de Asahi, onde descobrimos que os pais dele haviam falecido em um acidente, e o garoto passou a morar sozinho com os seus 5 irmãos, que eram a sua motivação. No presente, a fome de Barou novamente atrapalha o seu time, quando ele tenta fazer um gol do meio campo, e o goleiro acaba defendendo. No rebote, a bola acaba ficando com Asahi, que chuta a bola na trave. E aí, Isagi aproveita o contra-ataque usando a sua inteligência para emular os movimentos de Asahi e confundir Barou, que estava na sua cola. Assim, ele marca o gol da vitória, e Asahi fica desconsolado, mas reconhece o valor do rival, e o chama de gênio da adaptação. A seguir, Nagi e Isagi escolhem Barou para o seu time, e partem para o próximo estágio, ao mesmo tempo em que vemos que Ryoma e Kunigami haviam formado um trio com Hell. De volta a Isagi, vemos que a treta entre Barou e Nagi continuava, mesmo com os dois agora estando na mesma equipe. Em paralelo, Henri Teieri e Ego estão prestando contas para os figurões da União Japonesa de Futebol, prometendo que logo teriam um verdadeiro gênio do futebol. Já o time formado por Ryoma, Kunigami e Ryo está treinando cada vez mais forte, motivado pelo desejo de vingança, por terem sido deixados para trás pelos ex-colegas. Enquanto isso, Isagi tenta se entrosar com Barou, mas o cara se mostra irredutível com a sua marra de guerreiro solitário. Em seguida, o rapaz vai para o banho e encontra os ex-companheiros e Hell, que o desafiam para uma partida e Isagi aceita. Logo o jogo começa, e a fome de Barou acaba prejudicando os seus companheiros de time, quando ele se recusa a passar a bola para Isagi e tenta resolver tudo sozinho. Dessa forma, ele facilita o trabalho dos rivais, que puxam um contra-ataque onde mostram bastante entrosamento, ao aproveitarem da velocidade de Ryoma para marcar o primeiro gol. Aí, aquilo faz Nagi e Isagi entrarem em modo de sobrevivência, os motivando ainda mais a destruírem os rivais. Então Isagi se mostra bastante confiante em vencer, por conta das habilidades que desenvolveu durante todo o treinamento ali na Blue Lock. Porém, mais um vacilo de Barou faz o placar ficar 2-0 para os rivais. E no lance seguinte, Isagi tem a chance de passar a bola para o Fortão, mas desiste, por saber o que aconteceria se colocasse a bola em seus pés. Por isso ele opta por entregar a bola a Nagi, que executa mais um belo domínio e marca o gol. Depois disso, Isagi tenta convencer Barou de que ele estava desperdiçando o seu talento, mas o cara se mostra irredutível e Isagi desiste de tentar fazê-lo entender. Ao invés disso, o rapaz passa a utilizar a sua grande compreensão do campo de jogo para usar Barou como isca, e sem demora ele e Nagi empatam a partida jogando praticamente sozinhos. Vendo isso, Barou fica com bastante raiva, e os rivais ficam impressionados com a evolução de Isagi. O Barou então decide que já que os companheiros não passavam a bola para ele, o próprio teria que roubá-la, e começa a correr atrás da bola, igual a uma barata tonta. É então que Ryoma percebe que precisava fazer algo, ou eles perderiam a partida, e usar a sua grande velocidade para deixar Barou comendo grama e marcar mais um gol para seu time. Só que isso não deixa Isagi nem um pouco preocupado, pelo contrário, ele fica feliz ao ver Barou estatelado no chão. E voltamos no tempo, para ver que Barou sempre foi o centro das atenções nos times que jogou, por isso ele se intitulava Rei, e os demais sempre se adaptaram à sua maneira de jogar. No presente, o cara dá uma de emocionado e na hora de recomeçar a partida, ele chuta a bola do meio de campo, surpreendendo a todos, até mesmo os seus colegas de time. Só que o goleiro defende o chute, e no bate-rebate que se seguiu, a bola sobra para Barou novamente. Porém, Ryoma estava em seus calcanhares, e percebendo que
perderia a bola, surpreendentemente Barou dá um passe para Isagi marcar o quarto gol do seu time. Isso o faz ver que agora Isagi era quem estava no comando, destruindo o rei por dentro, e ele começa a compreender o que é ser parte de um time. Contudo, Barou se recusa a ser inferior aos outros dois, e a desistir do seu sonho. Aí, no lance seguinte, ele aproveita que Isagi e Nagi estavam chamando a atenção para si, e parte para dentro dos adversários dando uma série de dribles incríveis, que terminam com o gol que dá a vitória ao seu time. Em seguida, Barou revela que havia aceitado que os companheiros tomaram a liderança daquele jogo para si, mas avisa que não pretendia que aquilo acontecesse de novo, deixando Isagi feliz por ele enfim ter entendido. Após uma rápida discussão, o trio vitorioso resolve recrutar Ryoma para o seu time, por conta dele ter sido o adversário que mais deu trabalho para eles, com suas poderosas arrancadas, e Hel fica sentindo pena de si mesmo, pedindo para Nagi que o escolhesse, e o colega sai irritado respondendo que era para Hel não procurá-lo mais. A seguir, o riquinho ainda ouve de Isagi que ele deveria se tornar alguém que escolhe e não o que suplica para ser escolhido. Mais tarde, Isagi vai ao refeitório com Barou, e o rei passa a ser mais comunicativo, dizendo que queria aprender sobre Isagi para poder vencer as suas habilidades. Em paralelo, vemos Bachira treinando com Rin, quando voltamos no tempo, e descobrimos que Bachira era fissurado por futebol, mas nenhum dos seus colegas se divertia tanto ao jogar quanto ele. Por isso o menino sempre se frustrava, até que ele passou a criar o tal monstro que o acompanhava, e essa criatura era tão fissurada por futebol quanto o garoto. Então Bachira passou a dar mais ouvido a esse monstro do que as pessoas ao redor, se tornando um jogador extremamente fominha, e isso irritava tanto os seus colegas de time quanto o seu treinador. Mesmo assim, ele recebeu a carta para o projeto Blue Lock, e Bachira foi para lá decidido a encontrar um companheiro que fosse o tal monstro da vida real. E foi dessa forma que o cara conheceu Isagi, percebendo que ele era a pessoa que procurava. No presente, Rin demonstra ter entendido o desejo de Bachira de encontrar um companheiro que lhe completasse, e isso deixa o rapaz surpreso e curioso, percebendo que Rin também tinha as qualidades que ele buscava. Nessa hora, os dois saem da sala de treinamento e dão de cara com Isagi, que desafia Rin novamente, e isso deixa Bachira bastante feliz, pois agora tinha encontrado dois candidatos a monstro. Então, na hora do jogo, os rapazes definem que os confrontos individuais seriam Aryu contra Ryoma, Aoshi contra Barou, Rin contra Nagi e Bachira contra Isagi. Aí, quando o jogo começa, Ryoma inaugura o placar após uma grande jogada do time de Isagi, e isso faz os rivais perceberem como eles haviam evoluído. No lance seguinte, Aoshi mostra a sua grande força que nem mesmo Barou é capaz de conter, e toca a bola para Rin, que faz uma grande jogada individual e marca o gol do empate. Depois disso, o time de Isagi até consegue controlar o jogo ao anular Rin, só que é aí que o jogo de Bachira aparece e desequilibra a partida, dando passes geniais que Aryu aproveita para marcar o gol da virada. É então que Nagi se dá conta de que ele poderia ser o ponto de desequilíbrio naquele jogo, e que Isagi e Rin se equivalem em inteligência, mas Rin ainda era superior fisicamente, de forma que ele seria o ponto de virada nessa balança. Primeiro, ele agradece a Hel por tê-lo apresentado a um esporte tão divertido. Depois, o cara começa a jogar de forma a potencializar as capacidades de Isagi, que consegue achar um belo passe para Nagi fazer uma jogada genial e empatar. Aí, Bachira se vira para Rin, questionando se ele ainda iria menosprezar os rivais, e o cara demonstra estar ficando irritado e prestes a sair da jaula. Dessa forma, ele começa a manipular o jogo como havia feito antes, e faz Isagi cair em sua armadilha, dando a bola para Bachira fazer 3-2. Aquilo deixa os outros impressionados com o modo hard de Rin, só que Barou apenas fica com raiva, e quando Isagi está com a bola armando a próxima jogada, ele tem o caminho barrado por Rin. É nessa hora que Barou age e rouba a bola do próprio companheiro, surpreendendo a todos, inclusive Rin, que não conseguiu prever o que ele iria fazer, e por isso Barou ficou livre para deixar tudo igual no marcador. Vendo isso, Isagi começa a usar esse trunfo a seu favor, mostrando o quanto havia evoluído como jogador, e fazendo Bachira perceber como Isagi e Rin eram inteligentes. Porém, mesmo feliz por ter encontrado dois caras assim, ele se dá conta de que não tinha como alcançar o nível deles. De volta ao jogo, Isagi percebe que o gás de todos estava acabando devido à intensidade da partida, e Rin usa o físico de The Rock e o fôlego inesgotável de Aoshi para tirar proveito da situação. Assim, ele arma uma bela jogada para o companheiro, que só é parado por uma falta dupla de Ryoma e Barou, que acabam levando um cartão amarelo, e na cobrança de falta Rin acaba marcando um belo gol. Em paralelo, Bachira fica observando os dois monstros se enfrentarem, e fica pensando nas suas motivações para estarem ali, concluindo que precisava de uma motivação mais forte para poder alcançá-los. Isagi então resolve responder o gol, criando uma situação onde atrai a atenção de Rin, e o surpreende ao marcar de calcanhar. Já Bachira fica refletindo que a única razão dele entrar no Blue Lock era para encontrar monstros com quem pudesse bater uma bolinha, só que aquilo não era mais o suficiente. No entanto, refletir sobre isso o deixa disperso, e ele acaba perdendo a bola para Ryoma. Nagi então fala para Bachira que desse jeito desligado, nem ele nem Isagi iriam escolhê-lo caso vençam, preferindo recrutar Rin para o seu time, e isso faz Bachira entrar em desespero, pensando que não poderia mais jogar com os amigos. Nessa hora, ele resolve agir e quase tira a bola de Isagi,
Isagi, que antes consegue lançar para Ryoma, que devolve a bola para Isagi chutar de uma boa posição. Só que Rin aparece do nada e impede o gol. Aí, no rebote, a bola termina ficando com Bashira para puxar o contra-ataque. E quando ele tem a oportunidade de dar o passe, o rapaz decide dispensar o monstro que o acompanhava desde a infância e fazer o gol ele mesmo. Assim, Bashira sai driblando todo mundo, dando 3 canetas seguidas, relembrando os seus bons tempos, e ao ficar de frente para o gol e chutar, ele é bloqueado por Isagi, que previu toda a jogada. Só que ao fazer o corte, a bola cai nos pés justamente de Rin, que chuta para o gol e fecha a contagem. Então, o menino prodígio escolhe Hisagi para o seu time, por conta dele ter conseguido superá-lo em determinados momentos daquele jogo, e aquilo deixa o garoto surpreso. Desse jeito, ele se despede dos companheiros, que se mostram motivados a alcançá-lo, apesar de estarem bastante decepcionados. Logo, Isagi segue com o time vencedor, e Bashira agradece a ele, pois durante o jogo havia aprendido que não precisava de ninguém para se divertir jogando futebol, e por isso jogar ficou ainda melhor. Em seguida, Isagi questiona Rin como ele conseguiu sair vencedor da partida, e o cara responde que foi por pura sorte. Contudo, Isagi não aceita aquela resposta. É então que Ego surge, parabenizando os jovens por chegarem até ali e aproveita para explicar a Isagi que a sorte favorece quem estava preparado para ela. De forma que Rin havia sido premiado por ter acreditado na jogada até o fim, por isso ele estava próximo da área quando a bola espirrada sobrou para ele. E Isagi adiciona mais aquela informação ao seu arsenal. Após isso, Ego anuncia que na próxima fase o quinteto iria enfrentar um time de craques mundiais, composto por Leonardo Luna, o representante da Espanha, Adam Blake, da Inglaterra, o argentino Pablo Cavazos, o brasileiro Dada Silva e Julian Locke, um prodígio francês que só tinha 17 anos. Mais tarde, Rin está fazendo yoga, quando Isagi vai até ele e começa a praticar yoga também, pois queria aproveitar tudo o que pudesse em sua busca de superar o rival. Aí, na intenção de conhecer melhor o cara, ele questiona sobre o irmão de Rin, Sae. Só que Isagi não consegue descobrir o motivo dele querer tanto vencer o irmão. Já à noite, Isagi não consegue dormir ansioso pelo jogo do dia seguinte, por isso ele vai treinar um pouco com Bashira, como nos velhos tempos. De manhã, a partida contra os craques mundiais começa, e os jovens do projeto Blue Lock surpreendentemente saem na frente, lhes dando um pouco de esperança de que o seu jogo funcionaria mesmo contra profissionais. No entanto, isso não dura muito tempo, e logo eles são destruídos pelos craques, que marcam um gol atrás do outro, e vemos que Rin era quem mais tinha ficado chocado com a derrota. Em paralelo, está acontecendo uma reunião entre Ego e os figurões da Federação Japonesa de Futebol, onde os caras demonstram a sua insatisfação com o projeto Blue Lock, principalmente porque Ego estava gastando muita grana. Para se ter uma noção, ele havia prometido 100 milhões para cada craque mundial que participasse do projeto, e mais um bônus de 1 milhão por cada gol que eles marcassem. De volta aos rapazes, vemos que eles agora estavam cursando inglês, como parte de seu treinamento, pois segundo Ego, o idioma era um empecilho para os jogadores japoneses se criarem nos grandes centros. Em seguida, os jogadores são convocados até uma arena onde seriam apresentados todos os times classificados para a rodada final, e lá descobrimos que apenas 35 jogadores divididos em 7 equipes haviam passado. A equipe de Isagi tinha sido a primeira a terminar os estágios, enquanto a segunda foi a equipe de Nagi, Ryoma e Barou, que juntaram forças com Zantetsu, Tsurugi e Jin Kiora. E conforme os outros times são apresentados, Bashira e Isagi percebem muitos dos seus ex-companheiros, mas sentem a falta de Kunigami, que havia sido eliminado na última etapa ao não ser escolhido por Ryusei Shido, que preferiu Hell. E Shido se mostra um cara bastante arrogante, ao debochar da eliminação do amigo deles. A seguir, ele ainda tenta acertar um chute em Isagi, que só desvia com a ajuda de Ryoma, que também era amigo de Kunigami. Aí, Bashira chama o cara para resolver a treta lá fora. Só que nesse instante, Ego surge, informando que os membros da Federação Japonesa queriam o fim do Blue Lock, mas ele conseguiu adiar aquilo. Então ele explica que dentro de 3 semanas, os jovens iriam enfrentar a seleção sub-20 do Japão, e caso eles vençam, os rapazes assumiriam a seleção no lugar deles. E para finalizar, Ego ainda diz que os sub-20 receberam o reforço de Sae Itoshi, e aquilo deixa Rin com bastante raiva. E encerramos a temporada, vendo Kunigami frustrado por ter sido eliminado, enquanto os rapazes do Blue Lock se mostram bastante motivados para enfrentarem o sub-20. Fala galera! Vocês praticam esportes? Me contem nos comentários. E se você fosse parar em uma escola mágica sem possuir nenhum poder, apenas contando com a sua força, o que você faria? Quer saber como esse cara vai se virar? Então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.